Livro de Ester. Preliminares. Sonho de Mardoqueu. No segundo ano do reinado do grande rei Assuero, no primeiro dia de Nisã, veio um sonho a Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, judeu que vivia em Susa e personagem ilustre como funcionário da corte. Ele pertencia ao número dos deportados que o rei de Babilônia, Nabucodonosor, trouxera cativos de Jerusalém, junto com Jeconias, rei de Judá. Ora, eis qual foi o sonho: gritos e ruídos, ribomba o trovão, treme o chão, tumulto sobre toda a terra. Dois enormes dragões avançam, ambos prontos para o combate. Lançam um rugido. Ao ouvi-lo, todas as nações se preparam para a guerra contra o povo dos justos. Dia de trevas e de escuridão. Tribulação, aflição, angústia e espanto caem sobre a terra. Transtornado de terror diante dos males que os esperam, todo o povo justo se prepara para morrer e invoca a Deus. Ora, de seu grito, como de uma pequena fonte, brota um grande rio de águas caudalosas. A luz se levanta com o sol. Os humildes são exaltados e devoram os poderosos. Quando Mardoqueu acordou diante desse sonho e do pensamento nos desígnios de Deus, neles concentrou toda a sua atenção e, até a noite, esforçou-se de múltiplas maneiras em decifrá-lo. Conspiração contra o rei. Mardoqueu morava na corte com Bagatã e Tares, dois eunucos do rei, guardas do palácio. Suspeitando de que planejavam e penetrando seus desígnios, descobriu que eles se preparavam para matar o rei Assuero e o avisou. O rei aplicou a tortura aos dois eunucos e, diante de suas confissões, enviou-os ao suplício. Em seguida, ordenou que se escrevesse a história em suas memórias, enquanto Mardoqueu, por sua conta, também a escreveu. Depois disso, o rei lhe confiou uma função no palácio e, para recompensá-lo, gratificou-o com presentes. Mas Amã, filho de Amadates, o Agagita, tinha beneplácito do rei e, por causa dessa questão dos dois eunucos reais, planejou aniquilar Mardoqueu. Leitura do livro de Ester, tirada da Bíblia de Jerusalém. Assuero e Vasti, capítulo 1. O banquete de Assuero. Eis o que aconteceu no tempo de Assuero. Este Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia,
sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero em seu trono real, que está na cidade de Susa, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete presidido por ele, a todos os seus oficiais e servos, chefes do exército da Pérsia e da Média, nobres e governantes das províncias. Ele queria lhes mostrar a riqueza e a glória de seu reino e o brilho esplêndido de sua grandeza por muitos dias, 180 ao todo. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se encontrava na fortaleza de Susa, desde o maior até o menor, durante 7 dias, sobre a esplanada do jardim do Palácio Real. Havia renda, musselina e púrpura atadas por cordões de linho e de escarlate sobre anéis de prata e colunas de alabastro. Havia divãs de ouro e de prata sobre um pavimento de jade, de alabastro, de nácar e de azeviche. Para beber, copos de ouro, todos diferentes, e abundância de vinho real, segundo a liberalidade do rei. Bebia-se segundo a regra, sem constrangimento, pois o rei ordenara a todos os intendentes de sua casa que se fizesse segundo a vontade de cada um. A questão de Vasti. Também a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres no palácio real de Assuero. No 7º dia, estando já alegre o coração do rei por causa do vinho, ordenou a Maumã, Bazata, Arbona, Abigata, Bagata, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, com o diadema real, para mostrar ao povo e aos oficiais a sua beleza, pois ela era muito bela. A rainha Vasti, porém, recusou-se a vir segundo a ordem do rei, transmitida pelos eunucos. O rei se enfureceu muito e sua ira se inflamou. Então o rei consultou os sábios especialistas na ciência das leis, pois toda questão real devia ser tratada diante de todos os especialistas na lei e no direito. Os que estavam junto dele eram Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Mares, Marsana e Mamucã, 7 oficiais persas e medos que viam pessoalmente o rei e se assentavam nos primeiros lugares do reino. Segundo a lei, disse ele, que se deve fazer a rainha Vasti por não haver ela cumprido a ordem do rei Assuero, transmitidas pelos eunucos. Respondeu Mamucã diante do rei e dos oficiais. Não foi somente contra o rei que a rainha Vasti agiu mal, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que vivem em todas as províncias do rei Assuero. Pois a conduta da rainha chegará ao conhecimento de todas as mulheres, que olharão seus maridos com desprezo, dizendo:
o rei Assuero ordenou que se trouxesse a rainha Vasti à sua presença, e ela não veio. Hoje mesmo, as mulheres dos príncipes da Pérsia e da Média dirão a todos os oficiais do rei o que ouviram falar sobre a conduta da rainha. Então haverá muito desprezo e ira. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte uma ordem real, que será inscrita nas leis da Pérsia e da Média, e não será revogada. Que Vasti não venha mais à presença do rei Assuero, e o rei confira sua qualidade de rainha a outra melhor do que ela. E a sentença que o rei promulgar será ouvida em todo o seu reino, que é vasto. Então, todas as mulheres honrarão seus maridos, tanto os grandes quanto os pequenos. Essas palavras agradaram ao rei e aos oficiais. E o rei agiu conforme a palavra de Mamucã, enviou cartas a todas as províncias reais, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, a fim de que cada homem governasse sua casa. Livro de Ester, capítulo 2. Mardoqueu e Ester. Ester torna-se rainha. Depois desses acontecimentos, acalmado o seu furor, o rei Assuero lembrou-se de Vasti, da sua conduta e do que decretara contra ela. Disseram então os pajens do rei, que o serviam, que se procure para o rei jovens, virgens e belas. Estabeleça o rei comissários em todas as províncias do seu reino, e eles reunirão todas as jovens, virgens e belas na fortaleza de Susa, no harém, sob o cuidado de Egeu, eunuco do rei, guarda das mulheres, que lhes dará o necessário para os seus adornos. A jovem que agradar ao rei reinará no lugar de Vasti. O parecer agradou ao rei, e assim se fez. Na cidadela de Susa havia um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, e que fora exilado de Jerusalém, entre os que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele criou Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, pois ela não tinha pai nem mãe. A jovem tinha um corpo bonito e aspecto agradável. À morte de seu pai e de sua mãe, Mardoqueu a adotara como filha. Proclamada a ordem do rei e o seu decreto, juntaram-se muitas jovens na cidadela de Susa, sob o cuidado de Egeu. Levaram também Ester à casa do rei, sob o cuidado de Egeu, guarda das mulheres. A jovem lhe agradou e ganhou sua proteção. Ele apressou-se em dar-lhe o necessário para seus adornos e sua subsistência, atribuindo-lhe 7 servas escolhidas da casa do rei e transferindo-a com suas servas para o melhor aposento do harém. Ester não declarou nem seu povo, nem sua linhagem, pois Mardoqueu lhe ordenara que não o declarasse. Todos os dias, Mardoqueu passeava diante do vestíbulo
do harém para saber como ia Ester e como a tratavam. Cada moça devia apresentar-se por seu turno ao rei Assuero no fim do prazo fixado pelo Estatuto das Mulheres, isto é, 12 meses. Assim se cumpriam os tempos da preparação. Durante 6 meses, as moças usavam óleo de mirra e nos outros 6 meses, bálsamo e ungüentos empregados para os cuidados da beleza feminina. Quando a jovem se apresentava ao rei, recebia tudo o que pedisse para levar consigo do harém ao palácio real. Ia para lá à tarde e na manhã seguinte passava a outro harém confiado a Sasagás, eunuco real, guarda das concubinas. Ela não mais retornava ao rei, salvo se o rei a desejasse e a chamasse pelo nome. Mas Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a adotara como filha, quando chegou a sua vez de ir ao rei, nada pediu, além do que lhe fora indicado pelo eunuco real Egeu, guarda das mulheres. Pois Ester alcançara a graça diante de todos os que a viram. Ela foi conduzida ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é Tebete, no 2º ano de seu reinado. E o rei a preferiu a todas as outras mulheres. Diante dele alcançou favor e graça mais do que qualquer outra moça. Ele pôs o diadema real sobre a cabeça dela e a escolheu como rainha no lugar de Vasti. Depois disso, o rei deu um grande banquete, o banquete de Ester, a todos os altos oficiais e a todos os seus servos, e concedeu um dia de descanso a todas as províncias, distribuindo presentes com uma liberalidade real. Mardoqueu e Amã. Passando como as moças para o 2º harém, Ester não revelara nem sua linhagem, nem seu povo, como lhe ordenara Mardoqueu, cujas instruções continuava a observar, como no tempo que estava sob sua tutela. Mardoqueu estava, então, comissionado à porta real. Descontentes, 2 eunucos reais, Bagatã e Táres, do corpo da guarda da porta, tramaram um atentado contra o rei Assuero. Mardoqueu teve conhecimento deste fato, informou a rainha Ester e ela, por sua vez, comunicou-o ao rei em nome de Mardoqueu. Feita a investigação, o fato revelou-se exato. Ambos foram enviados para a forca e, na presença do rei, um relato desta história foi transcrito no livro das crônicas.